Então, essa semana a gente começa a estudar transformações lineares, que são generalizações dos operadores do plano no plano, lineares do plano no plano, que a gente estudou no início do curso. Nosso objetivo, além de definir transformações lineares e dar exemplos, é de mostrar como que a gente constrói a representação matricial de uma transformação linear. Então eu vou considerar a definição num contexto bastante geral, sejam V um subespaço do Rn e W um subespaço do Rm. N e M não tem que ser iguais. Uma aplicação T de V em W, ou uma função T de V em W, se você preferir chamar assim, é uma transformação linear, se satisfaz duas propriedades que a gente já viu porque elas apareciam na definição de operadores lineares. A primeira é que quando você transforma uma soma de dois vetores V mais V', o que dá é T de V mais T de V'. E a segunda é que se você faz T aplicado em lambda V, isso dá lambda vezes T de V. E isso tem que valer quaisquer que sejam os vetores VV' no domínio V e qualquer que seja o escalar lambda, número real. Quando V é igual a W, a gente diz que a transformação é um operador linear, que é o caso que a gente já tinha considerado quando V e W são iguais ao R2. Só para relembrar o que é a imagem de uma transformação linear, porque a gente vai precisar nos próximos slides, nos próximos vídeos, a imagem da transformação linear T de V em W é o conjunto das imagens de cada um dos vetores de V pela transformação. Então você pega cada vetor de V, aplica a transformação sobre ele e, consequentemente, você obtém vetores em W. Esse conjunto é que é a imagem da transformação. E é a mesma coisa que a imagem de qualquer aplicação que você já tenha considerado. A definição de imagem é a mesma para qualquer aplicação. Não há nada de especial na definição da imagem de uma transformação linear. Esse, naturalmente, é um conjunto que está contido em W, porque a gente está pegando os vetores de V, transformando, eles todos vão parar em W. Então, a imagem é um subconjunto do contradomínio, que é o W. É importante lembrar que a imagem de uma transformação linear não tem que coincidir com o contradomínio. Então vamos ver como é que a gente constrói a matriz de uma transformação linear. Então, considera a transformação T de Rn em Rm. Note que eu estou considerando um caso um pouco mais simples do que o caso que a gente tinha considerado na definição. Eu estou supondo que os espaços, o domínio e o contradomínio da transformação são o Rn inteiro e o Rm inteiro. Pelo menos a essa altura é isso que a gente vai considerar. Então, pega um vetor V, x1, xn, do domínio. A gente pode escrever esse vetor como x1 é 1 mais xn é n. Os vetores E1 e N, como sempre, são os vetores da base canônica do domínio, naturalmente. A gente aplica, então, T de V a esse vetor. Mas a gente, usando o fato que a transformação é linear, a gente pode espalhar o T sobre a soma e puxar os x, que são os coeficientes, para fora. Aí, com isso, a gente fica com T de V igual a x1 T de E1 mais xn T de En. E se a gente bom, T de A1 e T de AN, até T de AN são vetores do Rm. Então vamos chamar esses vetores com nome. Tá? Então, digamos que eu saiba quem são os transformados dos vetores da base canônica. Então eu vou dar nomes para esses vetores. Na verdade, eu vou construir esses vetores como matrizes coluna. Então, fazendo isso, eu tenho uma série de matrizes coluna. E a gente pode reescrever o lado direito dessa igualdade simplesmente como a matriz cujas colunas são os transformados de T de A1, T de A2 até T de AN. E multiplicando isso por x1, xn, a gente obtém a fórmula que a gente tinha para T de V. Isso me dá uma matriz, que eu vou chamar de A, que define a transformação. Então, eu posso escrever a transformação compactamente como T de V igual a A vezes V, onde A é essa matriz que a gente acabou de construir. Lembra que essa matriz é construída exatamente como a gente construía a matriz no caso de operadores do plano no plano. Em cada coluna, o que você vai ter é a imagem de T de A1, depois a imagem de T de A2 e assim por diante. Essas são as colunas da matriz. Tá? E1 até N são os vetores da base canônica. Vamos fazer um exemplo. Então imagina que a gente tivesse a transformação de R4 em R3 definida como T de x1, x2, x3, x4 dá x1 mais x2 menos 3x3 mais 2x4 e
x1 mais x2 menos 5x3. Então, se a gente for construir a matriz como a gente viu anteriormente, o que a gente tem que fazer é botar na primeira coluna a imagem do vetor 1, 0. Então, isso vai dar na primeira coluna 1, 1. Na segunda coluna, a gente vai colocar a imagem do vetor 0, 1. Então, isso vai dar na segunda coluna também 1, 1. Se a gente for colocar na terceira... Então, se a gente for fazer a terceira coluna vai ser a imagem do vetor 0, 0, 1, 0. Então, isso vai dar como imagem menos 3, menos 5. E, finalmente, a imagem de 0, 0, 0, 1 é 2, 0, porque não tem nada do outro lado. Tá? A segunda entrada não depende de x4. Então, escrevendo a matriz, fica 1, 1, 1, 1, menos 3, menos 5, 2, 0. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre isomorfismos, que é um caso especial de transformações lineares.